E claro que nós continuamos com as desventuras de Jair Bolsonaro sendo apontado como o mandante do golpe. Enfim, as falas do Freire Gomes, do brigadeiro da Aeronáutica, que também denunciou o Bolsonaro como mandante da tentativa de golpe, está andando aí pelas notícias nas redes. Mas também nós temos uma situação tanto quanto delicada para o governo Lula e para o Lula, o que é tomada como uma avaliação negativa crescente do seu governo. Bem, na rapidinha das notícias de hoje, dia 7 de março de 2024, nós vamos comentar sobre isso e tentar articular as coisas para tentarmos clarear este clima complicado da vida política brasileira. Não sem antes lhe pedir, dê o seu like, dê o seu coraçãozinho, o seu joinha, comente, compartilhe o vídeo, faça ele chegar a mais pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal Visão Brasil. Sim, clique no sininho e em todas para receber as notificações e ajudar no engajamento do canal. Vamos então para as notícias que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá. Aqui em Pesquisas e Análises de Eleições vocês veem o Heleno envolvido no golpe. Foi publicado na Veja e Pesquisas e Análises de Eleições no Twitter também publicou. Olha a letrinha aqui do general Heleno, do pequeno Heleno, fazendo roteiro, dizendo os passos que deveriam ser seguidos. O Heleno que é o colasso do Bolsonaro. Portanto, não terá o Bolsonaro como alegar qualquer coisa. Será que ele vai desmentir o Heleno? Mas, concomitante também aqui, ainda em Pesquisas e Análises de Eleições, perfil do Twitter. Aqui acaba de ser revelada a informação de que em depoimento o general Freire Gomes diz que o Jair Bolsonaro ordenou em 29 de dezembro que os acampamentos golpistas no QG do Exército não fossem desfeitos. Portanto, está mais do que claro a participação criminosa do Jair Bolsonaro nesta intentona. Heleno, junto a ele. O Freire Gomes, comandante do Exército, que foi designado pelo próprio Bolsonaro no seu governo. Os generais estão colocando Bolsonaro na armadilha, no alçapão. E já há notícias de que é exatamente isso que o Exército está orientando. Bem, embora toda esta zoeira em torno do Bolsonaro, da sua quadrilha e das incriminações da extrema-direita, nós temos um governo Lula republicano, correto nas suas ações, amordaçado por um Congresso canalha, mas que nesse amordaçamento grita e se movimenta da melhor forma possível, com uma queda na sua avaliação. Não é uma queda tão grande, mas para a mídia oficial, para a extrema-direita, para a direita inconformada e canalha, se trata de um fato extraordinário. Nada há de extraordinário e vamos ver por quê. Vamos lá. Aqui está no G1, pesquisa Quest de 6 de março, ontem, sobre a avaliação do trabalho do governo Lula por região, sexo, idade, escolaridade, renda, religião, cor, raça e voto no segundo turno. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro em 120 municípios e foi encomendado pela Genial Investimentos, um texto de Arthur Nicocelli e Gabriel Crocker, publicado ontem às 9h53, no dia 6 de março, ontem, 9h53. Vamos ver então aqui o que é que eles dizem. Uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira levantou a avaliação dos brasileiros sobre o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre o seu governo. O trabalho de Lula é aprovado por 51%, enquanto 46% dos entrevistados reprovam. O governo Lula é avaliado positivamente por 35% e negativamente por 34%. Alguma coisa demais nessa avaliação negativa ou de aproximação entre positivo e negativo do governo de Lula? Não. E claro que vamos aqui apontar alguns fatores. Primeiro é que o Brasil, parte da sua população, infelizmente imbecilizada, está absolutamente magnetizada pelo mal da extrema-direita, pelo avanço dessa extrema-direita nas redes sociais, não consegue desvincular o pensamento bolsonarista das suas veias, do seu cérebro. E nisso faz com que parte do Brasil não mereça ter um governante como Lula, que é um governante fora do padrão, acima do padrão, é um estadista reconhecido mundialmente e um gestor muito competente, que se embate com um Congresso canalha liderado por dois indivíduos de caráter duvidoso, como é o Lira e como é o Pacheco. Mas também temos que reconhecer que Lula, embora esteja organizando a economia e fazendo com que ela tenha incrementos através da reindustrialização e outros fatores, esses elementos estruturais e orgânicos passam desapercebidos para a maioria da população que está imbecilizada. Inclusive, pessoas que votaram nele, que apesar de votarem em Lula, não conseguem enxergar o resultado dessa reorganização do país. Os efeitos, PIB subindo, reclassificação do Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, passam de forma opaca para a esmagadora maioria da população que não entende disso, não sabe disso. O que a população brasileira entende, sim, é comida mais barata. O que a população brasileira entende é, sim, mais benefícios salariais. É a diminuição do imposto de renda. É mais dinheiro no bolso, mais renda no bolso para consumir, para comprar. O que a população entende é, isto sim, menor imposto de renda,
Nisso Lula está com a agenda atrasada. Embora ele esteja acompanhando aí até 2 salários mínimos de isenção de imposto, é pouco. A esta altura já deveria estar com 3, aumentando, quem sabe de vez e para 5, e rearrumar as contas por outra forma, fazendo imposto de incidir sobre os mais ricos, que por sinal não está acontecendo. Por outro lado, a gente tem que entender que certas posições que Lula toma, que são corretíssimas dentro do plano internacional, como a condenação ao Estado de Israel, faz um efeito negativo dentro de uma população imbecilizada, brutalizada por pregações de falsos pastores, de falsos evangélicos, de falsos crentes, que tentam fazer com que o Antigo Testamento se sobreponha ao Novo Testamento e ainda assim dizendo-se cristãos, quando na verdade não são. São cultivadores do Antigo Testamento. É como se fossem velhos hebreus fazendo passar de conta como sendo cristãos. Porque é claro que o Evangelho de Jesus, que forma o cristianismo, está muito longe das pregações de ódio, de metralhadoras, de armamento de população, de busca em frente de riqueza, de mentiras no poder e de busca simples de poder, como a turma da extrema-direita e da direita canalha fazem, acompanhando este ser demoníaco chamado Bolsonaro. Portanto, ao dizer que o Estado de Israel, o governo de Israel promove um massacre para a população ignara, a população direcionada por estes pastores que fanatizam essas populações, que tiram parte da população, ou da população, de parte da população, a capacidade de raciocínio, fazem com que eles confundam o Estado de Israel com Israel da Bíblia. Não é. Israel, na Bíblia, é um povo, é um conceito social, antropológico, que está longe de Netanyahu. E que mais? Isso foi há muitos milênios atrás. Este povo já não existe nem mesmo na faticidade espiritual. Porque este povo seria formado somente pelos hebreus, judeus, brasileiros, crentes brasileiros, de outras etnias estariam fora disso, portanto não tem por que cultuar Israel. Israel foi um conceito imposto no Antigo Testamento para dar uma certa unidade etnográfica, religiosa, que não existe mais. O Estado de Israel abriga hoje uma população enorme que não necessariamente segue o Antigo Testamento, embora preponderantemente sim. Mas o Estado de Israel é diferente do povo de Israel da Bíblia. Mas a ignorância, a brutalidade com que essas pessoas são avassaladas pelas pregações fanatizadoras, não entendem isso. E quando Lula fala corretamente sobre o Estado de Israel que comete crimes, as pessoas são levadas pelos seus pastores e pela brutalização já implementada em suas cabeças a achar que Lula é contra Deus, é contra a Bíblia, é contra Israel. E aí não há o que fazer, porque Lula não pode abandonar. Não pode abandonar uma posição politicamente correta, internacionalmente aprovada, para atender uma população ignara. Boa parte da população brasileira está brutalizada intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, pela canalice da direita canalha e da extrema-direita, que conta com o apoio de pastores, que naturalmente se locupletam com as roubalheiras e outras coisitas mais que o bolsonarismo e seus apaniguados fazem acontecer quando estão no poder e quando estiveram no poder no país. Então, não há o que fazer, porque senão Lula vai ter que conceder a um discurso espúrio, a um discurso que o desmoraliza historicamente. E como a gente disse, tem que seguir adiante. Só que Lula precisa tomar medidas populares mais evidentes. Por exemplo, a melhoria das aposentadorias que estão congeladas. A melhoria das faixas de imposto de renda, retirando o imposto de renda das rendas mais baixas. Se é 2 salários mínimos hoje, que passe para 3. Que possa ter uma política sobre preços de combustíveis que realmente joguem para baixo o preço dos combustíveis, que faça promoções de preços de alimentos básicos e cesta básica mais agressiva, que ofereça outras coisas mais imediatas para a população que são necessárias, não é populismo, que são necessárias. E que, claro, os efeitos estruturais da organização social, econômica, industrial do país se faça sentir ao longo do tempo. Mas isto, repito, de momento, não é percebido pela população. Poucos entendem o que é PIB, o que é reindustrialização, o que é isso ou aquilo que faz parte dos conceitos macroeconômicos. A população não entende isso. Mas outra coisa, é preciso bater de frente com o Banco Central e, ante a baixa inflação, definitivamente falar para o Banco Central de que este nível de taxa Selic não pode continuar porque está emparedando o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Talvez, se Lula for para coisas mais concretas, que atinjam mais concretamente o interesse da população, e não coisas orgânicas e estruturais que são importantes, devem ser feitas, mas que não aparecem à população, ele possa melhorar a sua popularidade. Quanto a abrir mão de uma posição ética, humanitária, para que não ofenda interesses de gente brutalizada e ignorante, que infelizmente deve estar entre esses 47%, 48% da população que o reprovam, não há o que fazer. Tem que se lutar contra e ir adiante, esperando que uma população mais esclarecida o apoie. Vamos ver, vamos continuar. Um abraço e até outra oportunidade.